Olá, bem-vindos todos e todas a mais uma celebração aqui da Primeira Igreja Batista em Botucatu. Hoje, de maneira excepcional e especial, nós estaremos somente com a nossa celebração aqui pelas redes, pela internet e não acontecendo presencialmente. Nessa celebração de hoje, nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor e também nós vamos partilhar um pouco do que temos conversado até aqui na nossa série de mensagens, o estresse e o Salmo 23, ou as respostas do Salmo 23 ao estressado. Eu quero convidar você nesse momento a compartilhar, convidar pessoas para estar com a gente aqui. Compartilhe agora no seu WhatsApp, compartilhe aí nas suas redes sociais, porque nós vamos nos edificar mutuamente usando essa ferramenta que é a internet. Então, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos e nós vamos caminhar dizendo obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e nós celebramos o Teu nome por conta disso. Convido você a fazer uma breve oração de gratidão ao Senhor pela sua vida, pelo cuidado que Ele tem tido com você e que você possa dizer a Ele palavras de agradecimento. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós celebramos o Teu nome e nós agradecemos a Ti pela vida, pela graça e pela esperança que alcança os nossos corações e pela misericórdia que se renova todas as manhãs. Nós celebramos o Teu nome em gratidão e louvor. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de louvarmos a Deus com os irmãos do PIB Louvor. São músicas separadas e preparadas especialmente para você que está em casa, acompanhando a gente. Convido você a aumentar o som, convido você a levantar as suas mãos em adoração e convido você também a se entregar verdadeiramente através das letras das canções e da voz que você solta aí onde você estiver. Nesse momento também vai aparecer aí na sua tela o nosso QR Code, que é onde você pode fazer a sua partilha através do PicPay. Então você aponta a câmera do seu celular, ou também na descrição do vídeo tem o link, basta você clicar aí nesse link, que ele vai te levar para essa página e você pode fazer a sua partilha, o seu compartilhar. Tenho dito e ensinado à nossa comunidade que aquele que se converte, aquele que encontra-se com Jesus, partilha, reparte, não porque é obrigado, não porque é um paradigma, uma obrigação religiosa, mas sim porque entendeu o que é ser cristão, entendeu que há mais bem-aventurança em partilhar, em dar do que receber, entendeu o que o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, onde ele fala da alegria de repartir, da alegria de compartilhar. Então, o convite é isso, é essa alegria que você deve ter ou pode ter em repartir. Faça sua partilha e vai estar aparecendo também o número da nossa conta, onde você pode fazer a transferência através da sua conta bancária. E também você pode passar aqui na PIB nos domingos ou às quintas-feiras para deixar a sua partilha como você preferir. Pastor, eu sou obrigado a dar dinheiro na igreja? Não. Não é. Ninguém aqui na PIB é obrigado a nada e não deveria ser em lugar nenhum. Mas a ótica do Evangelho e a perspectiva do Reino de Deus é a partilha. Gosto sempre de enfatizar, gosto sempre de reforçar que esse é um privilégio que nós temos, poder repartir, poder dar da gente e do nosso para o sustento das coisas do Senhor, das coisas da comunidade, das coisas do Reino de Deus. Esse é um tremendo privilégio. Vamos cantar, vamos celebrar, vamos partilhar, vamos repartir, aproveitando esse momento agora com o PIB Louvor. Cantemos.
Após louvarmos ao Senhor, temos cantado ao Senhor, gostaria de convidá-los a prestarmos atenção e nos concentrarmos no que o Senhor tem a dizer para a gente através da sua palavra. Não é novo o que eu vou dizer, porque já venho dizendo isso há mais de 4 semanas aqui na PIB, 3 semanas. O convite é a reflexão do Salmo 23. E no dia de hoje eu gostaria de dizer o que eu disse até a semana passada, fazendo um remember, fazendo um flashback daquilo que a gente já disse, daquilo que a gente já ouviu. A ideia é não nos perdermos na sequência e nos conteúdos que temos aqui para frente, mas fixarmos, mas absorvermos esses conteúdos para que eles deem sustento para o que a gente for aprender daqui para frente na próxima semana. Então, nós temos conversado sobre o estresse do Salmo 23, ou as respostas do Salmo 23 ao estressado, ao mundo completamente estressado. Tenho dito aqui à comunidade que a palavra estresse, ela é emprestada da engenharia e se resume na capacidade que o indivíduo tem de lidar com a pressão de se adaptar com o desequilíbrio e com as pressões da vida. O estresse é esse lugar onde nós somos inseridos, mergulhados, imergidos de pressão e que isso reflete na nossa vida biopsíquica, somatiza na nossa carne e exerce sobre nós influência em tudo que a gente é e como a gente compreende o mundo. O estresse é esse lugar onde nós somos colocados sob pressão. A resposta que nós damos ao estresse é a nossa capacidade de lidar com esses desequilíbrios. E é por isso que nós vemos no mundo pessoas tão cansadas, pessoas fastigadas, pessoas com um nível cada vez maior de depressão, de síndromes, de pânico, de ansiedade. Pessoas com casamentos esfacelados, vidas esfaceladas, pessoas consumidas pelo ativismo do dia a dia profissional. Esses são resultados de fatores de estresse na nossa sociedade. Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano contemporâneo, diz que nós vivemos numa sociedade de cansaço. Uma sociedade que está extremamente cansada pelo sistema que nós somos consumidos. Uma sociedade que é baseada no consumo. Uma sociedade que é baseada na produtividade. E uma sociedade que tem muita dificuldade com o ócio, com o descanso, com a paz, com a tranquilidade. Por isso o Salmo 23 é este lugar. O Salmo 23 é a resposta de Davi a um espírito cansado. O Salmo 23 é a resposta do Senhor através da vida de Davi, que escreve com propriedade sobre o cuidado do pastor. Nós temos mergulhado nessa jornada. E o primeiro aspecto que eu falei, e quero relembrar com vocês aqui nesse dia de hoje, é a preocupação. Mas não a preocupação em si, mas a pré-ocupação. É estar pré-ocupado. O estressado vive dizendo, eu tenho necessidades. O estressado vive dizendo, eu preciso, eu preciso, eu preciso. O salmista nos ensina a dizer que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pré-ocupação é a ideia fixa, antecipada, que perturba o nosso espírito e nos faz viver de maneira estressada.
Ou seja, nós temos um problema para resolver no dia 15, mas ainda é dia 1º. Nós já estamos sendo consumidos com energia vital para resolver o que é do dia 15. Mas nós já estamos movendo forças que nos cansam e que nos roubam a vida da existência presente para cuidar do problema do dia 15. Quem me ouve superficialmente pode pensar e dizer assim, esse pastor está dizendo então que eu tenho que ser despreparado, relaxado, não precavido, não planejado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o salmista ensina a mim e a você a não andar preocupado. Andar preocupado é quando você consome energia vital para a existência do presente para cuidar de algo que você não pode mudar nem resolver antecipadamente. O salmista nos convida a dizer, estou cuidando porque eu sei que nada me faltará. Essa plena confiança, essa plena certeza de que o Senhor não vai deixar que nada nos falte. É por isso que nós lemos na boca de Jesus, ou da boca de Jesus, nas palavras de Mateus, no capítulo 6, que os pardais não plantam nem colhem, as árvores no campo não trabalham, mas o Senhor, o nosso Deus, cuida deles. E no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, olha, não se preocupem com amanhã, busquem antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão totalmente acrescentadas a vocês. Do que Jesus está dizendo? De não ser precavido, de não ser planejado, de não ser cuidadoso? Não. Jesus está dizendo simplesmente, não sejam consumidos por um sentimento de falta de cuidado, de que vocês estão absortos no mundo sem que ninguém olhe por vocês. E o pastor das nossas almas, o pastor das nossas vidas, a saber, o nosso Deus, ele cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, porque ele nos ama. O convite para mim e para você no dia de hoje é, o Senhor é o nosso pastor, é o seu pastor, é o meu pastor, e de nada nós teremos falta. Mas também lembrei aos irmãos, quando disse isso aqui, que ele não vai ser o nosso pastor enquanto ele não for o nosso Senhor. Ele não vai ser o nosso pastor enquanto ele não for o nosso Senhor. Enquanto ele não for a primazia nas nossas vidas. Enquanto a vida dele não for a prioridade nas nossas vidas. Enquanto ele não for o Senhor das nossas vidas, nós não podemos chamá-lo de pastor. O salmista enfatiza isso. O Senhor é o meu pastor. Há um ditado muito interessante que diz assim, que se nós saíssemos no espaço aberto e gritarmos, Deus, vem até mim, um panteão de deuses apareceria. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo, em quase todas as aberturas de suas cartas no Novo Testamento, a dizer assim, meu Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, meu Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele é único. E é esse o Senhor que nós servimos. Nós precisamos dessa convicção de que o nosso Senhor, Ele é único, Ele é o nosso Deus e Ele não vai deixar que nada nos falte. Então, o estressado vive dizendo, eu tenho necessidades, eu tenho necessidades, eu tenho falta. O salmista nos ensina a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi a primeira causa do estresse e a primeira resposta ao estressado que eu compartilhei com os irmãos. A segunda que eu compartilhei com os irmãos foi de fato a ocupação. Se na primeira causa nós temos a preocupação, na segunda causa nós temos a ocupação de fato. Por quê? Porque o estressado vive dizendo, afinal, eu tenho que fazer a minha parte. Deus ajuda quem cedo madruga. Nós somos consumidos pelo espírito de workaholic. A nossa sociedade está cansada por causa de workaholic, por causa de ser uma sociedade produtiva, que tem dificuldade com o ócio. Então nós vivemos dizendo como estressado, afinal eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. E nós achamos, e confundimos-nos, e nos perdemos,
de achar que fazer a nossa parte é garantir que nada nos faltará. Então, na realidade, essa desculpa de que eu tenho que fazer a minha parte acaba sendo que eu vou trabalhar para mim mesmo. Eu vou trabalhar para mim mesmo, eu vou ser por causa de mim mesmo. O que eu tenho por causa do meu trabalho. O que eu tenho porque eu me esforço. Eu tenho porque eu sou o cara. Essa é a lógica da meritocracia, que nada tem a ver com os textos sagrados. A meritocracia dos tempos atuais mata milhares de gente a mundo afora. Por quê? Porque existem muitas pessoas no Brasil e no mundo que trabalham e não têm o mínimo para sobreviver. Inclusive, na América Latina, mais de 80% das pessoas vivem com menos de $1 por dia. Essas pessoas não trabalham. Essas pessoas não são esforçadas. Existe uma lógica que perverte a vida da existência e nós não percebemos. E essa lógica enriquece muito a uns e deixa na miséria outros. Qual lógica, pastor? A lógica da meritocracia. E aí, porque somos consumidos por essa meritocracia, nós acabamos achando que para nós vai faltar também, como falta para a maioria da população. Então aí nós trabalhamos. E aí nós trabalhamos porque Deus ajuda quem trabalha. E aí nós trabalhamos para nós termos direito de cobrar. Não, eu trabalhei, eu conquistei. E o salmista nos ensina a dizer, Ele me faz descansar. Eu não terei preocupação, porque Ele me faz descansar. O tolo trabalha de dia e de noite, e ele perde o caminho de volta para casa, diz Provérbios. Jesus vai dizer, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e vira as costas para o outro, ou você serve ao outro e vira as costas para um. E Jesus está falando de quem? Do dinheiro. Do dinheiro. Na linguagem contemporânea, se chama capital. O mundo serve ao capital. O mundo serve, na linguagem bíblica, a mamon. Os estressados servem a mamon porque eles vivem dizendo, eu tenho que fazer a minha parte. A galera que ouve a voz do pastor, que ouve o evangelho, aprende a dizer, Ele me faz descansar. Eu faço a minha parte. Eu trabalho, eu estudo, mas é o Senhor que me sustenta. Basta cada dia o seu próprio mal, porque o amanhã trará o seu próprio mal. E nós aprendemos a descansar. Quem sabe no dia de hoje você está preocupado, ocupado demais. Preocupado e ocupado demais tentando manter a sua vida. Tentando cuidar da sua vida. A palavra de hoje é, aprenda a descansar no Senhor. O salmista convida ao descanso. Restaura o meu vigor. Conduz-me às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Ele me faz descansar. Eu estou seguro no Senhor. Até tem um corinho muito interessante, que eu me lembro agora aqui, antigo, que diz assim, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando nos braços do meu Pai. Aprenda a descansar no Senhor. A ocupação nos gera ansiedades e necessidades. O salmista e o evangelho nos convida a descansar no Senhor. E a terceira causa de estresse que eu compartilhei com os irmãos aqui da PIB e estou relembrando contigo aqui no dia de hoje é as feridas emocionais. O estressado, ele vive dizendo, dói demais e eu não aguento mais. O salmista
o salmista ele diz, ele refrigera a minha alma. Conduz-me e faz repousar as águas tranquilas e pastos verdejantes. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando Davi escreveu esse salmo, ele diz que a alma dele estava descansando no Senhor. Refrigera a minha alma. Ele está falando do interioridade. Como ele diz no Salmo 38. No Salmo 38, Davi aborda a angústia de uma alma estressada. Somatização, dor nos ossos, dor na carne. Salmo 38. No Salmo 51, nós temos a oração de Davi, confessando os seus pecados, recebendo a cura do Senhor, por confessar os seus pecados. A religião, ela trabalha numa ótica de culpa. Ela faz do nosso pecado um instrumento para ferir-nos ainda mais, e nós vivemos numa ótica de culpa. Culpa, culpa. E o ser culpado, e o ser que é ferido pela culpa, ele se torna um ser feridor, culpante. Para saciar a dor de si, ele culpa outros e fere a outros. E essa é a lógica da religião. O ferido fere. Paulo Freire vai dizer que o sonho de todo oprimido é se tornar o opressor. Se chama pedagogia do oprimido. Com a opressão que eu fui oprimido, eu oprimo. O Salmo 23 nos convida a nos libertarmos dessas feridas emocionais. Nos convida a primeiro, pedir perdão pelos nossos pecados. E se pedimos perdão pelos nossos pecados, como diz a primeira carta de João, ele é fiel e justo para nos perdoar completamente dos nossos pecados. Nós estamos perdoados. A nossa dívida foi cancelada. Aquela promissória de dívida que está guardada na nossa gaveta e que o inferno e o diabo e às vezes o bispo, o pastor, a irmã, a cunhada lembra toda vez e joga na nossa cara e nos gera culpa, essa promissória de culpa e de dívida foi paga, rasgada e anulada na cruz. Essa é uma verdade que você precisa saber para se curar das feridas emocionais. A culpa não tem mais lugar na sua vida, porque o nome de Jesus pagou todo o preço na cruz e não há mais dívida. Está cancelada toda dívida. A segunda perspectiva é, com a perspectiva que você foi curado e perdoado, você perdoa. Mateus capítulo 5. Nós precisamos aprender a perdoar, a dar a outra face, a não mais trabalhar na olho por olho, dente por dente, pedra com pedra, pau com pau, bala com bala. Porque na ótica do evangelho nós somos perdoados e agora nós somos da turma que dá a outra face. Nós somos da turma que agora vai promover o perdão, a cura. E vai levar pessoas a confessar também os seus pecados perante Jesus para terem suas dívidas canceladas. E essas pessoas serão transformadas por aquele que pode transformar, que é o Espírito da verdade, coisa que o mundo não pode receber. Evangelho de João, capítulo 14. Aqueles que confessam, recebem. Tiago, capítulo 4, diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, ó pecadores. Nós precisamos promover esse ambiente de acolhimento, para que as pessoas possam se prostrar ante o nome de Jesus e confessar as suas culpas, para que essa culpa seja perdoada, e para que ele também seja liberto. Esse é o ambiente do Evangelho, esse é o ambiente do Salmo 23, ele me cura. E a partir do momento que eu sou curado, eu me torno um agente de cura para o mundo. O homem integral. Quando Davi narra o Salmo 38, depois fala do Salmo 51, ele está falando da integralidade da existência. Para um judeu, a alma representa a integralidade do indivíduo. Ele não está falando apenas de uma parte do ser humano que é transcendente e de outra parte que é da existência visível. Para o judeu, para o hebreu,
A alma representa a existência como um todo. Há um ditado que diz que a alma sem corpo é um fantasma. O corpo sem alma é apenas um defunto. Dentro da tradição judaico-cristã, o homem é essa integralidade. Aquilo que fere a alma, fere o corpo. Aquilo que fere o corpo, fere a alma. Então, quando Davi fala de perdão, quando Davi fala de reconciliação, quando Davi fala de feridas emocionais, ele está falando do homem como um todo. Veja, no Salmo 38, a sua carne estremece. No Salmo 51, ele tem o refrigério em todo o seu corpo, em toda a sua alma. E no Salmo 23, que é a nossa base, ele diz que o pastor o conduz a esse lugar de refrigério para a alma, para a existência. Então, para as feridas das nossas almas, a superação da religião e a superação da culpa é um fator primordial. Jesus, ele nos convida a este lugar de perdão, primeiro a nós mesmos, para que possamos perdoar uns aos outros. Rubem Alves nos convida a essa libertação de perdoarmos a nós mesmos e a capacidade que nós podemos e devemos ter de mergulharmos nas dores dos outros, não para ser um fator de acusação ou de opressão, mas para levar essa cura e essa também libertação. O estressado, então, ele vive dizendo: estou preocupado, eu estou ocupado e tudo me dói demais e tudo dói muito. O salmista nos convida a descansar, à confiança, ao sustento, ao perdão e à cura. E é aqui que eu gostaria de finalizar com vocês. Existe uma possibilidade para nós nos tornarmos pessoas melhores. O amor é a capacidade de produzirmos o melhor outro que o outro pode ser. Quando eu venho pregar, eu não quero te convencer do que eu penso ou do que eu acredito. Eu só quero que você seja uma pessoa melhor e eu prego para que o mundo seja um lugar melhor. Essa é a minha esperança verdadeira. A minha alegria é quando eu vejo pessoas se tornando pessoas melhores, mais generosas, mais solidárias, mais acolhedoras, mais altruístas. Porque esse é o poder do Evangelho, essa transformação na vida. O autor de Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, diz que algumas pessoas são tardias para ouvir. E lá no verso 14 ele vai dizer que algumas pessoas têm dificuldade para exercer o pensamento. O que ele está dizendo? Que algumas pessoas só ouvem o que querem ouvir. E que outras não querem pensar. Por isso demoram para entender o Evangelho. Essa pausa que nós estamos fazendo, esse remember, é para que a gente possa não ter preguiça de pensar. Para que a gente não seja tardio em ouvir, como diz o autor de Hebreus no capítulo 5, no verso 11. Para que a gente saia da superficialidade, da marginalidade, da espiritualidade e venha para as águas mais profundas. Se tornando alguém melhor. Se tornando alguém que sabe dar razão da sua fé. Como o apóstolo Pedro disse, estejais sempre prontos quando pedirem a razão da vossa esperança. O desejo nosso aqui da PIB é que as pessoas que aqui frequentam, são membros e aquelas que nos ouvem em algum lugar desse mundão de meu Deus, se tornem pessoas melhores. E se a nossa luz puder brilhar em algum lugar e essa pessoa ver a luz e olhar para Jesus, nós já estamos muito felizes. Por isso nós apontamos para Jesus de Nazaré. Por isso nós apontamos para o Deus das Sagradas Escrituras. Por isso nós dizemos, nós não temos outro nome, além do nome de Jesus. Nome sobre todo nome. E nós nos rendemos a esse pastoreio. Nós nos rendemos a esse cuidado. Nós queremos superar a religião. Nós entendemos que o Evangelho não se resume num conjunto de regras. E nós queremos essa espiritualidade saudável, sadia e leve para nossas casas,
para os nossos filhos e filhas, para toda a nossa comunidade, para as famílias da nossa comunidade. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para nós. Esse caminho de cura para os nossos dias corridos e cansativos. Essa mensagem de esperança para os nossos dias cansativos e corridos. E essa esperança viva que em Jesus nós podemos descansar, nos refugiar e sermos curados e curadas. Que a paz que excede todo o entendimento seja com todos vocês. Que a graça esteja sobre a sua casa e sua família, onde você estiver, agora e para sempre. Amém. Beijo no coração. Até a próxima semana, já com a nossa celebração presencial, dando sequência à nossa série de mensagens, o Salmo 23 e o estresse, respostas do salmista ao estressado. Até o próximo. Fique na paz. Valeu. Salvador.